dia, pessoal. Somos da INPO, somos fundadores da INPO, uma empresa de software de otimização logística. E a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre a inteligência artificial aplicada ao desenho de malha logística. Né? Então, inteligência artificial está muito na moda, todo mundo falando sobre esse assunto hoje. E o que isso significa aplicado realmente à logística? Então, vamos lá. O que é inteligência artificial? Né? Então, a inteligência artificial é a capacidade, né, da máquina aprender a partir dos dados. Né? Mas a gente não significa que são só chatbots. Né? O que isso significa na logística? Significa que a gente consegue analisar milhares de cenários em segundos e ajudar as melhores tomadas de decisão. Lembrando que não é um robô que está pensando por nós, mas sim uma tecnologia que vai nos ajudar a melhor tomada de decisão. Né? O que a inteligência pode fazer? Né? Então, ela pode fazer previsões, simulações de cenários, análise de dados de grandes volumes. Né? Mas essa capacidade, né, e tudo isso só é possível através de técnicas, como, por exemplo, a técnica de clusterização, as redes neurais. Né? E aí, o que significa se a gente aplicar essa inteligência artificial no cenário ruim? E se os dados de hoje forem ruins, assim como o Guilherme da Mock trouxe para a gente agora há pouco? Vai trazer resultados ruins, né? Como a gente sabe, como em qualquer software. Então, sem bons dados, sem especialistas e sem um contexto, é claro que os resultados da inteligência artificial também vai ser ruim. Ou seja, reforçando, a IA não pensa por você, mas aliada à tecnologia correta, ela vai ajudar a ter melhores decisões. Aqui na INPO, os nossos softwares são completamente customizáveis. Então, por exemplo, o Fox, que é o nosso software de desenho de malha, a gente conseguiu unir a otimização com a inteligência artificial. Né? E aí a gente vai trazer aqui agora um pouco, né, o Cauê vai trazer para a gente como que no doutorado dele, ele conseguiu pesquisar e mostrar a aplicação das redes neurais para as melhores tomadas de decisão em decisões complexas, né, para desenho de malha. Né, para decisões de rede. Então, vou passar aqui a bola para o Cauê, para ele trazer um pouquinho desse contexto, de como que a gente usa a inteligência artificial para a etapa de definição de candidatos, definição de instalações e para os melhores modelos de desenho de rede logística. Obrigado, Juliana. Bom dia, pessoal. Então, eu vou apresentar, como a Ju falou, no doutorado eu pesquisei e a sequência do meu doutorado acabou sendo boa parte dos produtos que a gente tem na INPO, e um deles é o Fox, e aí ele lida com um dos principais problemas clássicos e estratégicos que a gente tem, que é o problema de desenho de malha logística. Então, só vou contextualizar um pouco isso. Né? O que é a representação clássica, básica de um modelo de desenho de malha? Eu tenho um conjunto de fornecedores, um conjunto de clientes, e eu tenho, essas são as limitações, quer dizer, eu tenho que respeitar os fornecedores e os clientes que eu tenho, e eu tenho uma série de possibilidades, quer dizer, eu tenho muitos locais onde eu posso ter fábricas, posso ter centro de distribuição, e basicamente o que eu quero, que eu tenho como variáveis de decisão, o que eu vou decidir é, primeiro, qual é o local, a quantidade das instalações e qual é o local ideal de cada uma dessas instalações. Depois eu vou pensar no tamanho delas, então qual é a área, quanto de recurso, de empilhadeira e de outros fatores desse tipo. E depois eu vou pensar nos fluxos de transporte. Então, como é que eu conecto cada fábrica, cada fornecedor e assim por diante ao longo da cadeia. Eu vou basicamente tomar todas essas decisões, e claro, muito mais outras decisões no detalhe, mas aqui falando de uma maneira breve nessa apresentação para a gente contextualizar, com o objetivo principal de redução de custo operacional. Claro que a gente quer melhorar o nível de serviço, a gente quer minimizar o impacto da cadeia na pegada de carbono, mas o principal foco aqui é a redução de custo de transporte. Como isso é feito usualmente, ou antigamente como isso era feito? Sem o apoio de modelos matemáticos. Então, basicamente, aquele conhecimento tácito da operação, a operação ia evoluindo e as pessoas iam tomando decisões. Abre um centro de distribuição aqui porque a gente expandiu a área, a gente aumentou a venda nessa região. Depois, a gente começou, por meio de modelos matemáticos, representando a realidade de forma simplificada por esses modelos, a gente começou a dar suporte à decisão. Mas hoje, o que a gente tem muito utilizado são os modelos de simulação e de otimização. Eles são utilizados de maneira complementar. Basicamente, o modelo de simulação vai ser capaz de calcular
o impacto, seja em custo, seja em nível de serviço de algum cenário. E o modelo de otimização, ele vai testar várias soluções e aí eles, de forma combinada, vão conseguir encontrar algumas soluções que a melhor solução. Então ele vai testar todas, o modelo de simulação vai simulando, vai entendendo os impactos, os indicadores dessas soluções e aí ele consegue encontrar a melhor solução. Esse é o foco principal hoje desse processo usual. O que a gente está vendo agora é uma migração em que a gente também inclui os modelos de inteligência artificial para dar suporte a essa tomada de decisão. Mas eles vão substituir, bom, como o Pedro e o Rafael lá no começo, na primeira palestra, falaram, difícil a gente substituir, a gente tem que encontrar a maneira de ele dar suporte e aprimorar essa tomada de decisão. Só para eu olhar um pouco um processo simplificado de como ocorre de maneira geral esse processo de desenho de malha, eu parto sempre de um sistema real, e aí eu tenho uma etapa de delimitação do problema, eu vou entender qual é o nível de abstração que eu vou ter, eu vou tratar os dados, eu vou definir as fórmulas, e aí eu vou conseguir modelar o sistema real num modelo matemático. E essa é uma visão geral do modelo matemático hoje. Atrás de todo modelo matemático, software como o Fox, que a Jo comentou, e os outros softwares de mercado, basicamente, ele vai ter um simulador e um otimizador. E o que ele vai fazer, como eu comentei, ele vai simular o custo, o nível de serviço e outras coisas, e ele vai otimizar, ele vai testar vários cenários. Para ele conseguir chegar na solução ótima e em soluções alternativas. O Fox ele tem um diferencial no mercado, porque a gente não busca encontrar uma solução ótima como se fosse uma caixa preta, quer dizer, o software fornece a solução e o usuário tem que aceitar essa solução de olho fechado. Então o que o Fox faz? Ele é capaz de fornecer soluções alternativas. Então ele não vai encontrar só uma solução, ele vai encontrar as 10 melhores soluções. A gente consegue comparar essas soluções e aí com isso avaliá-las, né, analisar essas soluções e tomar a decisão para efetivamente a gente implementar. Então, reparem que dentro de todo esse processo, eu destaquei aqui nesses círculos brancos, todos os pontos que a inteligência artificial pode ser capaz de nos ajudar. Mas eu vou focar mais especificamente no que foi a tese do doutorado, que é a parte do modelo matemático para suporte à decisão. Então, como é que a gente foi capaz de incluir no modelo matemático um modelo de inteligência artificial que nos suportasse para a tomada de decisão e encontrar melhores soluções. Para isso, eu vou falar primeiro do tipo de decisão, a decisão mais clássica que a gente fala no desenho de malha, que é quantas instalações eu preciso. Então, basicamente, eu estou mostrando aqui um gráfico que retrata o principal trade-off. Isso aqui vai ser muito utilizado quando a gente fala de desenho de malha, um trade-off entre os custos fixos, que estão retratados aqui em azul, e os custos de transporte, os custos variáveis de transporte, que estão retratados aqui em laranja. De maneira geral, quanto mais instalações eu tenho no meu sistema, eu vou ter um custo fixo maior, porque eu tenho mais instalações, então eu pago mais salário para gerente, pago mais o aluguel fixo, as áreas administrativas, por exemplo. Mas quanto mais instalação, a tendência é eu ter um custo menor de transporte. Eu estou me aproximando da demanda, eu estou precisando de uma quantidade menor de transporte. Só que essa operação ela pode variar. Se eu tenho uma operação com custo fixo menor, então se eu estou produzindo água, se eu estou produzindo chip de computador, a quantidade ótima, que é a quantidade ideal de instalações, ela pode variar dependendo de cada problema específico. E aí o que eu estudei no doutorado? Eu analisei várias soluções. Lembra que eu comentei do algoritmo específico da Fox, que ele não encontra só a melhor solução, ele encontra inúmeras soluções? Nesse gráfico aqui, ó, eu estou mostrando as 200 melhores soluções que o modelo encontrou de cada um de 4 problemas específicos aqui. Eu testei centenas de problemas, mas aqui eu estou trazendo para 4 problemas o que a gente vê. Tem uma estabilidade na quantidade das instalações. Então, esse é um insight de... Espera um pouco. Eu tenho intrínseco a cada problema uma quantidade ideal de instalações. Eu posso pensar numa instalação específica ou na outra, falar é melhor nessa cidade ou naquela, mas de maneira geral, todas as 200 melhores soluções têm uma estabilidade muito grande da quantidade de instalações ótimas. Olhando especificamente para cada instalação, a gente também conseguiu ver isso. Então,
de maneira geral, as instalações que estão na melhor solução, elas fazem parte das 20 melhores soluções. Então, a gente vê uma robustez das instalações. E aí, o que eu fiz? Com esses insights, eu apliquei as redes neurais, que foi um tipo de modelo. Redes neurais é um dos modelos mais clássicos de inteligência artificial, em que ele funciona, é uma analogia do que acontece no cérebro, né? A gente tem neurônios que recebem uma resposta, eles processam essa resposta e eles vão aprendendo por meio de dados que a gente carrega, e aí depois eles vão responder com base nos padrões que ele vai encontrando com base nas probabilidades. Então, o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu treinar com essas inúmeras soluções que a gente rodou. Então, eu já sei que, de maneira geral, um problema com um certo tipo de peculiaridade, com um certo tipo de operação, ele tem um certo impacto, ele tem uma quantidade ideal de instalações. Então, ao aplicar as redes neurais, o que a gente conseguiu fazer? Conseguiu mudar aquele modelo aquele padrão de modelo em que eu tenho só um simulador e um otimizador, e agora a inteligência artificial foi capaz de agregar também. Então ela já consegue conversar com o simulador e o otimizador para conseguir trazer mais insights para esse processo e aprimorar a tomada de decisão. Com isso, a gente conseguiu reduzir o tempo de processamento. Então, esses modelos, muitas vezes você deixa o modelo rodando a noite inteira para você encontrar uma boa solução. Com isso, com esse direcionamento da inteligência artificial, a gente consegue, em minutos, obter a mesma precisão, a mesma solução que a gente precisava deixar horas e dias rodando. A gente conseguiu manter e até aprimorar as qualidades, a qualidade das soluções, porque a gente consegue entrar mais profundamente na modelagem. E com isso, a gente também conseguiu trazer novos insights. Então, logo de cara, no começo do problema, eu consigo perguntar para a inteligência artificial e ele vai dizer, olha, a tendência é que esse modelo ele tem que precisar de 15 instalações, ou essa é a ordem de grandeza. Pô, mas eu estou vendo aqui na minha operação que só tem 2. Nossa, então realmente eu já tenho um insight que a priori eu já consigo ir testando. Então, de maneira geral, a gente conseguiu trazer a modelagem matemática clássica e ser associada à inteligência artificial para a gente aprimorar a tomada de decisão. É isso, gente. Obrigado. Pessoal, obrigada. Muito boa a solução de vocês. A gente sabe que agora com a reforma fiscal, com a reforma tributária, a gente sabe que muitas empresas vão revisar suas malhas logísticas, então bem bacana a solução de vocês. E aí queria que vocês contassem, falta um tempinho aqui para a gente conversar, mas se eu estou fazendo a minha malha, né, revisando ali, o que a inteligência artificial poderia me ajudar, ou enfim, o que ela substituiria, né, em trabalhos manuais, digamos assim? Legal. A gente focou especificamente aquela etapa, então deixa eu até mostrar esse slide aqui, que ele me ajuda. Então a gente focou nessa etapa, né? Então, o que eu falei, olha, aqui no 3, no modelo matemático, a gente consegue incluir inteligência artificial. Mas repare que ao longo de todo o processo, a gente já tem, e isso cada vez mais já tem sido utilizado para a gente delimitar o problema, para a gente conseguir fazer a modelagem e até para a gente conseguir analisar os dados. Então, o que a gente não pode, a pergunta seria até outra, né? O que a gente não consegue automatizar, que é a decisão. Quer dizer, a decisão, ela está com a operação, ela está com o dono da empresa. Gestor, né? Com o gestor. Mas para todas as outras, eu não consigo substituir, mas eu consigo se valer muito da inteligência artificial para aprimorar esse processo e ter mais agilidade e ter mais precisão. Bacana. Pessoal, mais alguma pergunta aqui para o pessoal da INPO? Beleza, e novamente gostaria de agradecê-los. A INPO é um patrocinador do fórum, tá? Eles têm um stand aqui na nossa feira, assim como os outros que passaram por aqui também.